Async-await é uma sintaxe especial feita para lidar com promises de um jeito mais simplificado em JavaScript, que surgiu no ES8. Esta sintaxe foi proposta inicialmente em 2014 e foi padronizada em 2017. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. A palavra-chave async deve preceder a declaração de uma função e torna uma função assíncrona. Assim, qualquer valor retornado por ela é automaticamente convertido em uma promise, que deve ser tratada normalmente com o uso dos métodos tem ou catch. A palavra-chave await só pode ser usada dentro de uma função assíncrona e deve ser utilizada para esperar a resolução de uma promise, para que o código continue a ser executado. Assim, você elimina a necessidade de utilizar os métodos tem e catch para tratar essa promise, e se limita a usar apenas condicionais e try e catches para tratar os erros, simplificando muito a legibilidade do código. Veja uma comparação do mesmo código utilizando promises normalmente, que pode acabar com vários métodos tem e catch encadeados, isso para cada promise que você for tratar, e o mesmo código utilizando async-await. Veja qual é mais fácil de se entender. Veja um exemplo dos códigos ao serem executados. Aqui, recebemos o título de um post retornado por esta API. Aqui, fazemos a mesma coisa, utilizando async-await. Logo, o top-level await foi introduzido no ES13, em 2022, que permite o uso da palavra-chave await fora de uma função assíncrona, no escopo global. Assim, o código irá parar localmente até que a promise seja resolvida, para só então continuar a executar. Mas apesar dessa ilusão de parada, outros códigos que estavam sendo executados em paralelo e o event loop continuam executando o código normalmente. Veja o código sendo executado. Essa sintaxe deve ser utilizada com cuidado, pois, se mal utilizada, pode atrasar a inicialização de algum código, gerando erros e problemas de performance. Além disso, ela só pode ser utilizada em ESM, ou ECMAScript Modules, e deve ser utilizada com uma certa responsabilidade. Via de regra, utilize await apenas dentro de funções assíncronas, para evitar possíveis problemas. Bom, por hoje isso é tudo. Este é o nosso segundo vídeo da nossa série sobre promises e operações assíncronas. Se não entendeu alguma coisa, veja a parte 1. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até mais!